O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser sempre o alimento para a nossa caminhada. Como nós ouvimos domingo passado, Jesus que caminha com os discípulos de Emaús, que iam para este povoado, cabisbaixos, tristes, desesperançados. Jesus caminha e explica para eles as Escrituras. E, através do ensinamento de Jesus, através da palavra, eles ficam com os seus corações cheios de ardor e depois vão descobrir, reconhecer Jesus ao partir o pão. Portanto, Jesus lhes oferece a palavra, lhes oferece o alimento, o pão, e eles encontram o Senhor ressuscitado. Nós, como cristãos, portanto, devemos fazer da palavra o nosso alimento de cada dia, juntamente com a Eucaristia, que é o pão do céu, como nós estamos lendo nestes dias. O discurso que Jesus fez no capítulo 6 de São João a respeito do pão que desceu do céu. Estamos lendo também nestes dias, de modo continuado, os Atos dos Apóstolos. Lucas narra aquilo que aconteceu na igreja, como a igreja anunciou a verdade, como anunciou Jesus ressuscitado. Este anúncio foi feito em meio a dificuldades, em meio a tribulações, a perseguições e martírio. Vimos como Estevão anunciou Jesus Cristo, anunciou aos judeus esta verdade sobre aquele Jesus que eles colocaram na cruz, que morreu, mas que ressuscitou. E por causa deste anúncio, Estevão foi sacrificado. Mas é interessante nós percebermos que enquanto a igreja é perseguida,
os cristãos se dispersam para outros lugares. E à medida que eles se dispersam para outros lugares, eles vão levando e anunciando a palavra de Deus. Vai se difundindo a doutrina de Jesus Cristo. A perseguição faz com que a palavra de Deus não fique fechada somente naquele pequeno âmbito de Jerusalém, mas pouco a pouco vai chegando no meio dos pagãos. Os discípulos de Jesus não se detêm. Eles não ficam acomodados. Eles não ficam com medo. Certamente existe aquele medo humano, mas fortalecidos pela palavra do Senhor, são imbuídos deste espírito de fortaleza que os leva a anunciar e a testemunhar, mesmo em meio às perseguições, enfrentando até mesmo a morte. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Enquanto alguns eram martirizados, outros aderiam ainda mais a esta fé, porque viam o testemunho dos mártires e acreditavam numa verdade, acreditavam em nome de Jesus, porque viam com qual determinação, com qual coragem aquelas pessoas estavam dispostas até mesmo a morrer para dizer: nós acreditamos no Senhor Jesus. Portanto, era o testemunho que arrastava, atraía as outras pessoas para este caminho, para este seguimento de Jesus Cristo. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria, com júbilo, diz o Salmo. Portanto, os cristãos, os primeiros cristãos, semearam a palavra em meio a lágrimas, em meio a tribulações. Mas graças a eles, graças a esse testemunho, nós estamos aqui hoje e professamos esta fé que deles nós recebemos. E hoje cabe a nós também anunciarmos e testemunharmos a nossa fé. Certamente, no meio de uma sociedade que rejeita também hoje a palavra de Deus, que rejeita os ensinamentos e os princípios que nos foram transmitidos. Em muitos ambientes, a palavra de Deus não é aceita. Existe até uma propaganda velada contra a igreja. Mas nós não podemos nos acomodar, não podemos nos calar. Também hoje para nós é exigida a coragem, a determinação para anunciar, para dizer: nós somos cristãos, nós somos católicos, nós acreditamos em Jesus Cristo ressuscitado. Nós não temos medo, não temos vergonha de professar a nossa fé e de nos esforçarmos para vivermos os mandamentos, para vivermos a palavra de Deus. Precisamos hoje também desta coragem, deste testemunho. Jesus fala para os seus ouvintes, para aquela multidão que o segue, dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem vem a mim nunca mais terá sede. Nós, seres humanos, somos pessoas que temos fome e temos sede. E não só a fome e sede do alimento material. Nós temos muitos desejos. Temos desejos de muitas coisas. Não basta comer e não basta beber para ficarmos satisfeitos, para sermos felizes. Nós temos sede de tantas outras coisas. Temos sede de eternidade, de felicidade, de realização.
Infelizmente, nós buscamos muitas vezes essa realização nossa como seres humanos em tantas coisas que não constroem, que não ajudam. Mas ao contrário, só destrói a nossa vida, só nos trazem depois tristeza, angústia e sofrimento. Precisamos ir à fonte verdadeira da vida para encontrarmos a plenitude, para encontrarmos a paz. E Jesus, portanto, nos garante que a nossa fome, a nossa sede será saciada se nós o buscarmos, porque Ele é o pão da vida, aquele que nos dá a vida em plenitude. E Ele nos convida a acreditar nele. Na prática, nem sempre nós acreditamos. Nós dizemos, professamos a nossa fé em Jesus Cristo, mas nem sempre na prática nós demonstramos essa nossa fé. E justamente porque nós não permanecemos arraigados nele e na sua palavra, somos levados a tentar soluções humanas e às vezes até contrárias aos ensinamentos de Jesus para resolver os nossos problemas. A nossa fé deve nos levar a acreditar nele. Nós somos convocados pelo Pai, nós fomos chamados pelo Pai, e o Pai nos colocou nas mãos de Jesus. Ele mesmo que diz: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Jesus nos acolhe no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, porque Ele desceu do céu, Ele diz, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Jesus se abalou do céu, este vir do céu até o nosso meio, significa que Ele se rebaixou, se humilhou, se aniquilou, deixou o Pai para vir colocar sua tenda no meio de nós, como diz o apóstolo João, se tornou um de nós. E Ele fez tudo isso, por quê? Para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Jesus diz que a vontade do Pai é que Ele não perca nenhum daqueles que Ele lhe deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai, que não se perca nenhum dos seus filhos e que todos cheguem à ressurreição. Vejam quanto é grande o amor de Deus para conosco, qual o chamado que Ele faz para nós e aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Nós nos preocupamos muito com a nossa vida humana e é necessário, de fato, que nós nos preocupemos para conservar a nossa vida. Quando nós podemos, temos condição, nós pagamos um plano de saúde. Quem tem dinheiro, deixa uma reserva para quando necessitar no caso de doença. E se uma pessoa adoece, ela tem riquezas, ela é capaz de perder toda a sua riqueza, gastar toda a sua riqueza para recuperar a sua saúde. Nós temos essa grande preocupação com a nossa vida humana, com a nossa vida física. Mas será que nós temos a mesma preocupação com a nossa vida eterna? Será que nós fazemos qualquer coisa, qualquer sacrifício para conseguirmos a vida eterna? E o que é a nossa vida humana em relação à vida eterna? A nossa vida humana é nada diante da vida eterna. É muito pouco, é insignificante e nós lutamos por ela. Pois bem, com muito mais determinação, nós deveríamos lutar para conseguirmos a vida eterna, a vida que o Pai quer dar para nós. Mas isso tudo depende da nossa liberdade, da nossa consciência, da nossa convicção. Se nós somos convictos de fato desta nossa vocação, deste nosso chamado, se nós sabemos de fato que o Pai nos ama e quer que nós vivamos como filhos e filhas,
um dia junto dele, então nós vamos fazer de tudo para conseguirmos a eternidade. Esta é a vontade do Pai. Diz ainda Jesus que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus repete esta afirmação, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. E em seguida, novamente, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E para ressuscitarmos, para vivermos essa eternidade, só existe um caminho: crer no Filho de Deus, crer naquele que Ele enviou e alimentar-se dele. Ele é o pão da vida eterna, aquele que nos alimenta, nos sacia, nos dá a força para alcançarmos a ressurreição e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.